Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Faça o Seu Dinheiro Sobrar, o seu espaço de aprendizado sobre educação financeira e contabilidade. Hoje nós temos um conteúdo muito especial, extremamente relevante para todos que querem entender melhor o seu papel na construção de um país mais justo e transparente. Eu sou Daniele Polido, professora, contadora, e hoje vamos falar sobre cidadania fiscal, o seu papel na construção do Brasil. Um tema fundamental para compreendermos como a gestão responsável dos tributos impacta diretamente nossa sociedade e o desenvolvimento do país. E para enriquecer esse debate, tenho a honra de receber um especialista no assunto, o contador, também contador, né? E consultor Mardoqueu Rodrigues, membro do Programa de Cidadania Fiscal e Observatórios Sociais do CRCRJ Voluntário, auditor interno e consultor de governança, gestão de risco, compliance e controle interno. Ou seja, top no assunto. Então vamos lá? Para ajudar a dar engajamento aí para o vídeo, para esse conteúdo chegar a mais e mais pessoas, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder conteúdos parecidos com esse. Então vamos começar? Vamos mergulhar nesse tema essencial e entender como cada um de nós pode fazer a diferença? Seja bem-vindo aí, Mardoqueu. Dani, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar sobre esse assunto. Um assunto que quase a gente não escuta nas, nossa, nas nossas rodas de amigos, nos nossos ambientes familiares. Quase a gente não escuta falar sobre cidadania fiscal. Muito menos nas escolas, nas universidades. A gente quase não fala sobre esse tema tão importante. E o que vem a ser cidadania fiscal? Cidadania fiscal, podemos começar com a palavra cidadania, que vem da palavra cidadão, a qualidade de ser cidadão, a qualidade de pertencer a uma comunidade, ter direitos e deveres, participar ativamente dos assuntos da sua comunidade. Isso é ser cidadão. E a parte fiscal? A parte fiscal tem a ver com o quê? Fiscalização. Então, cidadania fiscal tem a ver com o cidadão que pertence a uma comunidade, fiscalizando o Estado na arrecadação de impostos e na aplicação desses impostos em políticas sociais, em políticas públicas, em serviços essenciais para o coletivo, para a sociedade, que é o quê? Saúde, educação, transporte, infraestrutura, segurança pública, é tudo isso. Então, se a Então, gente for resumir, né, é o povo parar de reclamar que está pagando muito imposto e começar a fiscalizar como está sendo gasto perfeito. esse imposto, não é isso? Exatamente, Dani. Você resumiu maravilhosamente bem. É exatamente isso. A gente escuta muitas pessoas reclamando e não faz nada em termos de fiscalizar. Chega na época das eleições, o candidato chega oferecendo isso e aquilo, o pessoal vota, mas esquece até do candidato que votou. Ele está lá como vereador, está lá como prefeito, mas não faz sequer uma cobrança em relação àquela promessa de campanha que foi feita. Então a gente precisa mudar esse, precisa virar essa página, precisa dar mais importância para esse assunto. E quando a gente fala de cidadania fiscal, a gente está falando de construir uma sociedade melhor, um local para a gente viver melhor, um país melhor, Dani. Isso aí. Se a gente não fiscaliza esses recursos públicos, como é que a gente vai melhorar, né? Então, tem que parar de reclamar e começar a agir. Então, Para vamos lá. começar, Você tem algum slide para projetar? Pode ficar à vontade aí. sim, eu tenho slide, sim, bem lembrado. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Todos estão conseguindo ver? Sim, Tá bom aí, Dani? tá Tá ótimo, tá bom. conseguindo? Beleza. Então tá aqui, ó, cidadania fiscal.
o seu papel na construção do Brasil. Sejam bem-vindos a esse tema tão empolgante, tão importante, né? Vamos trazer um pouco de luz, vamos tentar desvendar um pouco os mitos que existem em relação aos impostos. Então, para começar, vamos falar sobre. Tentar passar aqui o slide. Só um minuto. Por aí, acho que foi demais, né? É. Para onde Vamos vai lá. o dinheiro dos impostos, né? E vamos começar com essa pergunta: para onde vai o nosso dinheiro, né? O dinheiro dos impostos. Então, esse dinheiro ele vai para financiar os serviços públicos, tá? Financiar o quê? Saúde, financiar a criação de hospitais, a manutenção desses hospitais, financiar educação, escolas, creches, pagar salário de professores, né? Universidades, dar bolsa de estudo para aqueles menos favorecidos, criar infraestrutura, né? Criar e manter estradas, não é só criar, mas manter, porque criar estradas e não manter, vamos ter estradas esburacadas. E os impostos servem para isso. Promover saneamento básico. Hoje a gente sabe que tem muitos lugares no Brasil, até mesmo na nossa cidade, que não tem saneamento básico, não tem energia. E segurança pública, policiamento, justiça, né? Isso é importante a gente ter conhecimento para onde vai esses impostos, porque é a partir daí que a gente vai começar a ter consciência, começar a ver a importância da aplicação desses recursos, até para depois cobrar esses recursos, né? E aí eu queria falar um pouco dos mitos que existem em relação aos impostos, né? Existem mitos e verdades. O primeiro deles é imposto. Deixa eu passar o slide aqui. Impostos são só para ricos. Gente, não é. Imposto é para todos, seja rico ou pobre, seja classe média. Qualquer. Existem dois tipos de impostos: impostos sobre o consumo e impostos sobre rendimentos. Então, todos, sem exceção, pagam imposto sobre o consumo. Qualquer produto ou serviço que você consumir, você está pagando em torno de 40% de imposto. Se você vai na padaria tomar um café, comprar um pãozinho, vai no supermercado comprar um arroz e feijão, vai no açougue comprar uma carne, paga uma conta de telefone, vai pagar uma conta de luz, vai comprar um gás, o imposto sobre o consumo está embutido ali dentro. E a gente não vê. E o pobre acha que não paga imposto. E se eu disser para você, Dani, que o pobre é o que mais paga imposto proporcionalmente? O pobre é o que mais paga. O rico, proporcionalmente, ele paga infinitamente menor do que ele ganha. Essa é a realidade. Então, a gente precisa acabar com esse mito de que só o rico paga imposto. Não, todos nós pagamos, principalmente os pobres. Por esse motivo, nós temos que ter essa consciência que nós pagamos impostos e, como cidadãos brasileiros que somos, nós precisamos cobrar, nós precisamos fiscalizar. Outro mito também: pagar imposto não muda nada. Gente, isso é uma falácia, isso é mentira. Se ninguém pagasse imposto, a vida em comunidade, a vida em sociedade seria um caos. Então, a verdade é, a arrecadação financia serviços essenciais e desenvolvimento social. É como a gente já falou, vai financiar saúde, educação, escolas, creches, universidade, pagamento de salário de professores, pagamento de salário de médicos, vai permitir comprar medicamentos, vai permitir fazer pesquisas para pesquisar novas doenças, remédios para doenças como câncer, como uma virose que surge, por exemplo, a questão da Covid, né? Quanto se investiu em tecnologia e pesquisa para se buscar vacinas e combater aquele vírus tão terrível.
Então, imagina se não tivesse recurso público. Olha o caos que seria. Quantas pessoas não morreriam? Então, bem ou mal, é, existe, é, políticas públicas de serviços essenciais. Mas atende 100%? É de pouco? Não, mas existe. Pode melhorar? Pode. Depende de nós, né? Outro mito também que se fala muito é não há como fiscalizar o gasto. Não é possível saber para onde está indo esse dinheiro. É possível sim. A verdade é, existem ferramentas e órgãos de controle social para acompanhar os gastos públicos. Existem ONGs. Por exemplo, existe no CRC uma parceria com os Observatórios Sociais do Brasil. Tá? O que é o CRC? Existe Vamos explicar aí para o o pessoal que não entende, CRC, né? é o Conselho Regional de Contabilidade. Aqui no Rio de Janeiro temos o nosso Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, CRCRJ, do qual nós fazemos parte. Então, nós, como contadores e como cidadãos, precisamos fomentar, né, esse controle social, fomentar essa fiscalização. Com os conhecimentos que nós temos de contabilidade e orçamento, precisamos promover essa fiscalização. Isso é importante, esse engajamento, porque a gente vai estar pensando no coletivo, no todo. E quando todo coletivo é beneficiado, quando todo o coletivo se envolve nessa causa, todos são beneficiados. Essa é a verdade. Todos ganham, entendeu? Outra questão muito importante quando a gente fala de cidadania fiscal é a questão dos direitos e deveres do contribuinte. O cidadão, ele, para ser um cidadão, ele tem que ter consciência dos seus direitos e consciência também dos seus deveres. E dentre os seus direitos, nós temos acesso claro à informação fiscal. A Constituição do Brasil, a legislação brasileira, ela nos garante acesso à informação. Todo cidadão tem direito de solicitar informações sobre o que a prefeitura, o que o Estado, o que o país está fazendo com o nosso dinheiro, né? Outro ponto, outro direito é a justiça e a igualdade tributária. Nós sabemos pela que a legislação ela diz o seguinte, que os iguais, o que é a igualdade tributária, né? Os iguais são tratados de maneira igual e os diferentes de maneira diferenciada, né? Por exemplo, o rico, que tem condições melhores, ele vai pagar imposto sobre a renda que ele percebe. Já o pobre, ele não tem condições de pagar tributos sobre o que ele ganha, porque ele ganha muito pouco em razão daquela faixa de isenção. Então, ele acaba tendo que é, depender de ajuda do governo para poder subsistir, para poder dar o mínimo de sustento para sua família. Então, aqueles que são mais pobres, que são diferentes, né, que são tratados de uma, né, em relação à classe mais abastada, elas são tratadas de forma diferente na medida das suas desigualdades. Então, é isso, quando se fala de justiça e equidade tributária. Ah, o pobre, ele vai pagar imposto sobre o consumo, mas não vai pagar tanto imposto sobre a renda. Já o rico pagaria imposto sobre a renda e sobre o consumo, porque ele tem condições melhores, entendeu? Outro ponto, outro direito também é a questão são os mecanismos de controle social dos gastos, né? Nós temos direito de conhecer ferramentas e conhecer relatórios e informações que vão nos dar conhecimento sobre como o dinheiro público está sendo gasto no dia a dia, né? No mês, durante o ano, né? Conhecer, por exemplo, nós temos a, a lei de orçamentária anual,
que diz o seguinte: nenhum gasto pode ser feito se antes não for devidamente aprovado pelo legislativo. Então, e o Estado não pode gastar mais do que arrecada. Então, todos nós temos direito a essa informação, de saber como esse recurso, como esse tributo, ele está sendo gasto. Por outro lado, quais são os deveres do cidadão? É o pagamento correto em dia dos tributos, né? O cidadão ele não pode ficar preocupado em não pagar o tributo, né? Porque às vezes muitos falam assim, mas ah, é muito caro. Se eu pagar imposto, eu não vou subir, o meu negócio eu não vou conseguir tocar o meu negócio. E aí as pessoas começam a partir para a sonegação. Eu vou dizer o seguinte: isso não é uma boa decisão. Isso não é correto. Porque a partir do momento que existe a sonegação, a partir do momento que alguém deixa de pagar os seus tributos, vai faltar recurso para a creche, vai faltar recurso para pagar o salário de um professor, de um policial, vai faltar recurso para comprar um medicamento. Com certeza vai faltar. Por outro lado, quando o Estado arrecada menos do que o previsto, a lei garante ao Estado abrir empréstimo para poder financiar os gastos públicos. Só que tem um detalhe: a partir do momento que o Estado abre empréstimo, ele vai ter que pagar juros sobre esses empréstimos, que mais tarde vai afetar a economia, mais tarde vai gerar inflação, mais tarde vai ter menos condições de financiar gasto público. Isso vai virar uma bola de neve. A dívida pública, por exemplo, que nós temos é altíssima. A dívida interna é muito grande. Você está falando, Então, Marcel, precisamos do país ou do estado do Rio de Janeiro? Só para poder. tanto do Estado do Rio de Janeiro quanto do país, entendeu? É muito grande. E outra coisa, a prioridade na, no pagamento de gastos, a prioridade é o pagamento dos juros. Olha só que terrível. Quer dizer, o Estado arrecada só para pagar juros, ele não consegue É quitar a o grande principal, parte né? dos gastos do Estado é os juros, exatamente. Então, por isso que nós, como cidadãos, temos que pagar os nossos impostos. Temos que parar com essa coisa de desviar, de sonegar, de não emitir nota fiscal. Isso é um erro, porque está dando um tiro no próprio pé. Eu acho até, Mardoc, se você me permite, né? A Sim, gente ter à a vontade. consciência de que o tributo, ele só existe se a gente for lá na história, né? De como é que surgiu o pagamento do primeiro imposto, né? Ele só surgiu por uma necessidade de ter Sim, um agente que organizasse a sociedade. Se sim, a sociedade se auto-organizasse, de repente não precisaria do tributo. Só que foi necessário, né, na uhum, época, a gente não contava, né, com essa auto-organização, né, não deu certo. E aí criaram essa figura do Estado, do governo, né? Qual o nome? O tempo vai passando, os nomes vão mudando, mas é um agente exatamente. que organiza a vida em sociedade, né? É que coloca lá o Aham, policial, é que vê, precisa de creche, vamos botar creche, está precisando de hospitais gratuitos, vamos colocar hospitais, está precisando asfaltar a rua, vamos asfaltar a rua, precisa colocar um sinal, um semáforo aqui, acolá, vamos colocar. Então, esse agente, ele vive de quê? Do tributo que a gente paga, porque ele não vive, ele não tem exatamente. salário, né? Então, a gente tem que Verdade. entender que a fonte de renda do Estado é o tributo que a gente paga. Ah, a gente entende como sociedade que o tributo está sendo mal alocado, então vamos lá, vamos exigir que seja melhor alocado, mas Uhum, não parar de pagar, né? Eu acho que é essa exatamente. sonegar, né? A gente tem que inverter isso aí, ir lá e exigir que seja melhor empregado, exigir quem Exatamente. recebeu o nosso voto, participar mais ativamente, né, de associação, Uhum.
de moradores, de associações de maneira geral, entender como é que é essa dinâmica, né? Votar, às vezes a gente recebe votações sobre temas importantes via WhatsApp e tudo, e a gente nem liga, deixa para lá. É verdade. Então, a gente tem que exercer o nosso papel, né, de cidadão. Muito bem colocado, Dani. Então, a gente está falando de uma fiscalização ativa dos gastos públicos. As pessoas elas tendem a se colocar numa posição passiva. Vai lá, vota porque é obrigatório, porque senão perde vários direitos, tipo tirar um passaporte, participar de um concurso público, né? Então acaba votando por obrigação, mas não está nem aí para saber o que seu candidato eleito está fazendo. E mesmo que não seja um candidato seu eleito, seja um outro candidato, ele tem todo o direito, ainda mais, de fiscalizar o que ele está fazendo. Então, a gente precisa promover a transparência dessa administração pública, né? Isso é um dever nosso, é uma obrigação nossa, né? Pagar corretamente os tributos, fiscalizar os gastos públicos e promover a transparência. Outro aspecto importante, né, é o controle social. O que é o controle social? O controle social nada mais é do que fiscalização. E como é que se dá essa fiscalização? Né? Se dá através de uma participação cidadã. A voz do povo, ela é importante. A voz de cada cidadão, ela é importante. A voz daquela senhoria aposentada que chega lá na prefeitura para reclamar, ela é importante. Gente, às vezes faz total diferença. Às vezes ninguém dá nada por aquela senhorinha, mas ela vai abrir a boca e falar uma coisa essencial que muita gente sequer teve a iniciativa de falar ou de fazer. E vai provocar o quê? Vai provocar transformações positivas, mudanças na sociedade de forma positiva. Então a gente não pode subestimar ninguém, não pode subestimar o nosso valor. Nós precisamos saber que a nossa voz é importante, que nós somos importantes, né? Temos que participar, o que você falou anteriormente, dos conselhos, das associações. A gente precisa conhecer o que está sendo feito pela prefeitura, né, pelo Estado, pelo governo. A gente precisa discutir sobre isso. Por quê? Precisa ter essa noção de que o dinheiro que está sendo arrecadado, ele está chegando até a comunidade, está trazendo para a nossa comunidade creche, escolas, os professores estão sendo bem pagos, tem medicamentos para a população, as clínicas da saúde estão funcionando bem. Gente, se todo mundo que vai à clínica da saúde, que passa a reclamar de um mau atendimento, da falta de medicamento, com certeza vai melhorar. O Estado vai acordar e vai, não pode, senão vai prejudicar a gente na próxima eleição. Temos que agir, temos que fazer, né? Então é isso, a fiscalização é isso. O povo tem que parar com aquela coisa de, não, não vou denunciar, não vou falar nada, porque senão vou ser dedo duro, senão vou ser perseguido. Gente, existem canais competentes em que o cidadão pode fazer denúncias e não sofrer retaliações, e não sofrer perseguições. A identidade do denunciante é preservada. Então, se existe um canal de denúncia, vamos denunciar, vamos reclamar, vamos exercer nosso direito. Isso é um direito nosso. Então, o cidadão tem que participar, né? Isso faz parte do controle social, da fiscalização, porque só assim a gente vai ter é, uma saúde melhor, uma educação melhor, uma infraestrutura melhor, saneamento básico, né? Outro ponto importante do controle social é a transparência ativa. Nós precisamos exigir informações sobre como o dinheiro é gasto. Nós temos esse direito, o cidadão, as associações, as ONGs, as instituições têm total direito, total liberdade de exigir essas informações. Elas são públicas, porque nós pagamos os nossos impostos, sejam diretos ou indiretamente. Nós precisamos, o Estado, a prefeitura, o governo federal, eles precisam colocar à disposição
da sociedade um portal de transparência, dando todas as informações sobre o quanto de tributo foi arrecadado e o quanto desses tributos arrecadados foram gastos no pagamento da dívida pública, no pagamento da saúde, da escola, dos professores, da infraestrutura, né? E outro ponto importante do controle social é a fiscalização constante. Como é que se dá isso? Como nós podemos fazer a fiscalização constante? Através de monitoramento das obras públicas, né? Serviços públicos, através de denúncias de irregularidades. Por exemplo, quando a gente passa numa rua, em determinado local, que a gente vê uma obra pública parada, meses, anos, precisamos, nós como cidadãos, denunciar, porque aquilo ali é dinheiro público desperdiçado. Poderia estar sendo utilizado na compra de medicamentos, no pagamento de professores, na contratação de mais médicos, e aquele recurso está ali parado. Então, nós, cidadãos, temos que fiscalizar isso, temos que denunciar qualquer obra pública irregular que não fala, porque tem que botar uma plaquinha lá, engenheiro tal, quanto está custando aquilo para a sociedade. Se a gente passa ali e não vê nada, nenhuma informação, não sabe do que se trata, não sabe que benefício vai trazer para a sociedade, então nós, como cidadãos, temos que denunciar. A gente não pode ficar passivo. Temos que ser mais ativos em relação ao monitoramento dessas obras, à fiscalização do gasto público. Voltando a falar sobre sonegação, né? E sobre evasão fiscal, isso traz um impacto muito ruim para a sociedade. O primeiro deles é a perda de arrecadação. E quando o Estado ele perde dinheiro, ele não vai conseguir pagar os serviços essenciais. Outro ponto é a saúde vai ficar prejudicada. Vai faltar medicamentos, vai faltar leitos, vai faltar médicos, vai faltar enfermeiros, ambulâncias. Então, a evasão fiscal, ela traz um prejuízo à saúde. Ela prejudica a infraestrutura. Quando não tem recurso suficiente, o Estado, a prefeitura, não consegue manter as vias públicas. Por isso, às vezes, que a gente vê muito buraco na rua, mas, por sua vez, ninguém reclama. Todo mundo fica ali na passividade, né? Furando pneu, arrebentando o carro, tendo prejuízos. Outra questão da evasão fiscal é a educação deficiente, né? Escolas sem estrutura e professores desvalorizados, desmotivados. Então, se a gente parar para pensar e ver esse quadro da sonegação, da evasão fiscal, né? Da falta de monitoramento, de fiscalização do dinheiro, da arrecadação, né? A gente não denuncia, a gente não exige a nossa nota fiscal, isso vai trazer consequências ruins para a sociedade. E como que nós, cidadãos, podemos combater a sonegação e, principalmente, a corrupção que destrói ah, todo, todo o valor social do tributo arrecadado? Impede que todo aquele dinheiro, às vezes, está sendo arrecadado, chegue até o povo, chegue até o cidadão, lá na ponta da linha, que está precisando desse recurso, para se desenvolver, para sobreviver, para subsistir. Primeira coisa que nós já temos batido muito aqui, nós precisamos denunciar as irregularidades. Nós precisamos ser mais ativos. Nós precisamos utilizar os canais oficiais para reportar essas irregularidades. Precisamos exigir nossa nota fiscal. Temos que ter hábito. Gente, se a gente for comprar um pãozinho, for comprar uma carne, for comprar uma roupa, né?
comprar qualquer coisa, um ingresso para o cinema, temos que exigir nossa nota fiscal. É um direito nosso. Sabe por quê? Porque quando você está comprando aquele produto ou serviço, você está pagando imposto. E a única forma de você saber que aquele imposto vai chegar até até os cofres públicos é exigindo a sua nota fiscal. Porque se você não exige a sua nota fiscal, aquele imposto que você está pagando corre o risco de ficar no bolso do empresário, do dono da loja, do açougueiro, do padeiro, porque eles vão estar, às vezes, sonegando, não vão estar recolhendo aquele tributo. Um dia desse, eu fui numa papelaria aqui perto de casa comprar folhas para fazer cartõezinhos de visita. É, e aí eu fiquei assustado, né? Eu vi na nota fiscal, eu paguei 13,50 foi o meu gasto, 13,50. Eu paguei quase R$ 5 de imposto. Paguei quase 40% de imposto. Olha É, só, é muito, né? E a gente é não muito tem esse dinheiro e a hábito gente não de vê. olhar, né? A gente não tem esse hábito. Eu costumo, no supermercado, aí no finalzinho eu olho lá da nota, os tributos. Gente, é muito imposto que a gente paga e a gente não percebe isso. Isso chama-se imposto indireto, imposto sobre o consumo. São impostos sobre circulação de mercadorias, venda de produtos, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, imposto sobre importação. Tudo isso nós pagamos e a gente não se dá conta disso. Então, por isso é importante a gente exigir a nota nossa fiscal. Outra coisa importante é a gente precisa promover essa conscientização de cidadania fiscal, precisamos educar os nossos amigos, nossos familiares sobre esse tema, temos que falar mais sobre isso, precisamos conhecer mais sobre isso, né? E apoiar medidas contra a corrupção. Nós não podemos cruzar os braços para a corrupção, nós temos que combater, temos que denunciar, temos que acompanhar o que está acontecendo para que a corrupção ela seja cada vez mais impedida, né? Temos que ter ações para cobrar dos nossos deputados, nossos vereadores, uma maior fiscalização sobre o dinheiro público para impedir esse tipo de coisa, porque é, muito dinheiro é desviado por uma canetada, por uma decisão ruim, por uma decisão fraudulenta. Muito dinheiro público. E a gente vê aí pessoas do meio político ganhando rios de dinheiro que não corresponde àquele salário, àquela de atividades regulares. É uma coisa fora do comum, gritante. Então precisamos combater esse tipo de situação, precisamos de medidas anticorrupção, porque só assim a gente vai conseguir construir uma sociedade justa. Só assim a gente vai conseguir construir uma comunidade melhor para se viver. Só assim vamos ter uma escola melhor para os nossos filhos, uma clínica da família melhor para a nossa família, nossos parentes, nossos idosos, né? Então precisamos agir, precisamos exigir a aplicação correta dos impostos. Para quê? Para que isso traga impactos positivos para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, e com isso a gente venha transformar o Brasil, porque nós somos brasileiros, e o brasileiro não desiste nunca e tem que fazer o seu papel de fiscalizar. E, por fim, gostaria de deixar uma mensagem para vocês com relação a esse tema tão empolgante, tão importante, cidadania fiscal. Uma sociedade mais justa começa com cidadãos conscientes. Seu engajamento fiscal é a semente de um futuro próspero para todos. Vamos pensar na nossa geração do futuro, o que que nós queremos deixar para os nossos filhos e netos. Nós precisamos começar agora, plantar essa semente e cultivar e fiscalizar. Dani, muito obrigado por essa oportunidade de falar sobre esse tema tão importante para nós todos. Fique à vontade, estou aberto aí para comentários, para falar mais sobre o assunto, responder perguntas. Fique à vontade.
Ó, excelente palestra, Mardoqueu. Muito obrigada aí por ter aceito o meu convite. E eu queria saber de você, né? Qual que é a relação, né, da cidadania fiscal com a educação financeira, que aí é o tema do meu canal, e é um tema que eu sei que também você é um entusiasta aí, um admirador aí. Com certeza, com certeza. Dani, e se eu te disser que tem tudo a ver? Tem tudo a ver. Imagine um cidadão que exerce os seus direitos, cumpre os seus deveres, paga os seus impostos, fiscaliza, que tem melhores condições de sustentabilidade, que tem melhores condições de vida, né, para os seus filhos, na escola, melhor saúde. Vai sobrar, vai sobrar no final do mês um dinheirinho para se organizar, para se planejar, para investir, para realizar os seus sonhos. Então, cidadania fiscal e gestão financeira, elas têm que andar de mãos dadas, porque pagar imposto também é uma questão de planejamento. Você sabe quanto você está gastando, sabe quanto esse imposto pesa no seu bolso, e você vai procurar, de certa forma, administrar melhor o seu dinheiro. Para quê? Para que você consiga realizar os seus sonhos. Então, tem tudo a ver. Porque quando nós temos uma sociedade mais engajada na fiscalização do, dos serviços essenciais, no gasto do dinheiro público, no final do mês, vai o, o- aquelas pessoas que moram em comunidades carentes ou menos favorecidas, vai ter condições de ter, no final do mês, um dinheirinho a mais. E esse dinheiro a mais, ele vai poder fazer um curso de especialização, vai poder comprar um bem durável, vai poder sonhar com uma vida melhor. Mas para que isso aconteça, ele precisa dar valor a esse dinheiro. Imagina só, se ele não dá valor ao seu dinheiro, como é que ele vai dar valor ao tributo? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, ele, quando começa a dar valor ao dinheiro, ele vai dar valor ao seu tributo. Porque quando nós temos um dinheiro suado que a gente vai investir em qualquer coisa, a gente fica perto o tempo todo fiscalizando o que que você está fazendo com o meu dinheiro, o banco, o prestador de serviço, como é que você está fazendo esse serviço? Ele está fiscalizando o dinheiro dele. A mesma coisa no tributo. Ele vai dar valor ao dinheiro que ele está pagando para o Estado. Estado, governador, prefeito, o que você está fazendo com o meu dinheiro? Então, tem tudo a ver. Gestão financeira e cidadania fiscal, eles andam de mãos dadas, porque só assim, dando valor ao nosso dinheiro, a gente vai dar valor ao nosso tributo. É isso aí, Mardoqueu. Então, convidei o Mardoqueu, porque somos colegas, né, do CRC Voluntário, que é um programa do voluntariado da classe contábil, né? Eu sou coordenadora da Comissão de Educação Financeira, e o Mardoqueu, até ano passado, era coordenador também, né? Sim, É, sim, esse ano é que ele deixou a coordenação até para dar oportunidade com para os certeza, colegas poderem também com participar certeza. mais ativamente, né, da gestão dos projetos. Exatamente, Então, é um exatamente. prazer, né, contar com a sua amizade e com o seu conhecimento, né? Muito obrigada por ter aceito, o convite. E vamos encerrando por aqui. Agradeço a todos aí pela audiência. E se curtiu o vídeo, julga esse tema interessante, para criar engajamento, esse vídeo ser distribuído a mais pessoas, é preciso atitude, né? O Mardoqueu falou tanto de atitude aqui perante, né, ao fisco e tudo. Só que a atitude para criar engajamento nesse vídeo é o mais simples possível, é deixar o seu like e se inscrever Verdade. no meu canal, né? Então, às vezes, a gente, por muito pouco, passa batida e não faz. É só deixar o like que esse vídeo vai passar para mais pessoas, ok? Muito obrigada. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Dani. Tchau, pessoal.